Bom dia a todos, graça e paz. Meu nome é Eliana, estou com uma série Terapia, que eu sei que a pia realmente é uma terapia. Amados, eu quero ler uma palavra do Senhor que está em Hebreus 10, capítulo 23, que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia! O que é retenhamos? É guardamos firme a esperança, porque fiel é Deus que prometeu. Amados, como aqui é uma terapia, eu vou abrir a água, né? Para estar falando com vocês lavando a louça. Eu quero contar hoje para vocês um testemunho muito lindo que aconteceu comigo lavando louça. Como a palavra do Senhor diz que a gente tem que manter firme, reter, guardar a esperança daquilo que Deus nos prometeu. Isso é uma verdade. Há muitos anos atrás, o Senhor tinha prometido para mim uma casa. Eu estava morando na cidade do Guarujá. O Senhor usou uma profeta, uma mulher de Deus, falando comigo que Ele iria me dar uma casa para mim. E eu fiquei esperando, eu guardei essa esperança do Senhor. Aí eu vim para Ouro Fino. Cheguei aqui em Ouro Fino, passei muitas lutas. Eu tinha criança pequena, os meus 2 filhos eram pequenos ainda. E eu sei que eu sofri muito. E nessa época, antes da gente ter ido embora de Ouro Fino, o Senhor tinha falado no nosso coração para fazer a inscrição das casinhas que ia sair do BNH, né? E aí nós fomos lá e fizemos a inscrição. Mas esquecemos, porque quando eu perdi minha filha, nós ficamos tão tristes e fomos embora de Ouro Fino para o Guarujá. E eu lá no Guarujá, quando recebi essa palavra do Senhor, que o Senhor ia me dar minha casa para mim, minha casa própria, é o sonho de tanta gente. Eu sei o quanto é duro morar em aluguel, mas confia no Senhor, o Senhor tem a sua casa para você. E aí nós voltamos para cá. E quando nós voltamos para cá, eu fiquei morando na casa de uma senhora, aqui no São Judas mesmo. Eu era empregada dela, eu tomava conta das crianças dela, que na época era da mesma idade que os meus, tudo pequenininho, né? Eu tinha o Ricardo tinha 1 aninho e a Vanessa tinha uns 3 anos, 4 anos no máximo. E aí, amados, eu voltei para cá e como nós não tínhamos casa nem condição de pagar um aluguel, e essa senhora propôs para mim que se eu morasse no fundo da casa dela e fosse empregada doméstica dela, eu poderia morar lá no fundo sem pagar o aluguel, só que eu não poderia ficar com os meus filhos na casa. Eu teria que colocar os meus filhos na creche e voltar e tomar conta dos filhos dela. E assim eu fiz. Eu coloquei meus filhos na creche, lá nos Capuchinhos, e eu saía daqui do São Judas a pé e levava 2 crianças lá nos Capuchinhos, na creche. E quando eu deixava meus filhos lá, eu chorava muito, porque eu nunca tinha feito isso, de deixar meus filhos. E eu chorava e vinha orando, falava: Senhor, eu queria tanto que meus filhos tivessem uma casa, que eu não precisasse deixar eles na creche. Eu sei que muitas mães, por necessidade, deixam. Mas, amados, vamos aprender a confiar nesse Deus. E eu sei que num desses dias eu voltei para casa, amados, e eu estava lavando louça. E eu lavando louça, o Espírito Santo de Deus falou tão forte comigo. Eu ouvi a voz dele. Foram poucas as vezes que o Espírito Santo falou comigo audivelmente. Mas esse dia eu escutei a voz dele. Ele falou para mim: larga essa louça e vai para a prefeitura, que hoje eu vou te dar a sua casa. Glória a Deus. Amados,
A hora que o Espírito Santo falou isso comigo, tava um sol tão quente, tão quente. Eu tinha colocado a louça para secar no sol. Veio um vento tão forte, derrubou todas as louças no chão. E eu sabia que aquele vento forte era a fúria de Satanás, porque naquele dia Deus ia me dar a vitória. E eu cheguei para minha patroa e falei que eu não ia trabalhar o resto do dia, que eu ia lá para a prefeitura, porque Deus ia me dar a minha casa. Ela ficou muito brava comigo, muito brava. Ela chamou eu de tudo quanto é jeito, falou que eu era tonta, que eu era idiota, que, nossa, você vê como que o diabo usou a boca dela para me humilhar? Ela falou para mim assim: imagina que você vai ganhar casa, você não conhece ninguém nessa cidade, só ganhou as casas quem tem parente, quem tem conhecidos na prefeitura, você não conhece ninguém. Essa foi a palavra dela. Eu olhei para ela e falei: a senhora me desculpa, mas eu vou obedecer o Senhor e eu vou deixar a louça, a casa e eu vou lá, porque eu creio que foi o Senhor que falou comigo. Ela ficou muito brava comigo. Ela falou que a hora que eu voltasse, eu estava já despedida. E eu não tinha onde morar, porque eu morava no fundo da casa dela, amados. Olha que é a fé de você crer que Deus falou com você. Aquele dia eu podia ter perdido tudo e estar morando na rua. E aí eu cheguei na prefeitura, amados. Quando eu cheguei na prefeitura, um dos vereadores falou assim: olha, surgiu 3 casas de pessoas que não tinham os documentos. A história é muito mais grande, mas eu não posso falar tudo porque o vídeo fica grande demais, eu estou resumindo. Aí ele falou assim: e quem tivesse feito as inscrições, eu tinha feito as inscrições há uns 10 anos atrás, antes de eu ter ido embora de Ouro Fino. E quem fez as inscrições que não saiu, porque já tinha saído as 3 listas das pessoas que foram contempladas, né? E eu não tinha saído nessas listas das pessoas contempladas. Então ele falou assim: olha, vocês vão para casa, pegam os documentos de vocês e eu vou com a perua, eu vou buscar, mas eu tava lá, eu falei: olha, moço, eu me inscrevi e não saí, não fui contemplada. Ele falou: então a senhora dá seu nome aqui. Eu dei meu nome. E aí ele falou: vou buscar mais 9, eram 10 pessoas, eu vou buscar mais 9 pessoas nas casas das pessoas que não foram contempladas, mas ficou na lista de espera. E aí eu falei: Deus amado, o Senhor cumpre aquilo que o Senhor promete, Senhor. É agora que eu vou ganhar minha casa própria, Deus. E aí, amados, passou um tempo, ele buscou as pessoas na casa, chegou lá, ele colocou na parede da prefeitura uma lista de 1 a 10. E ele falou: olha, eu vou fazer um sorteio, e nesse papelzinho do sorteio, de 1 a 10, o número, seja lá qualquer número que tiver escrito casa na frente, é porque a pessoa foi contemplada. E aí a pessoa entra lá e faz os documentos, e o resto pode ir embora porque não tem mais casa. Essas são as últimas 3 casas, não existe mais casa. Amados, e eu toda assim, confiante no Senhor, eu tava lá desde as 7, 8 e pouco da manhã, e já era nessa hora, 12:00, quando ele foi fazer o sorteio. E aí, amados, eu orei a Deus e fui lá e peguei o papelzinho do sorteio. Quando eu pego aquele papelzinho, amado, crente que o Senhor ia me dar a casa, porque ele falou que ia me dar. Eu abri, o papel estava vazio. E as 3 pessoas que foram contempladas, tudo pulando, né, agradecendo, uns agradecendo os seus deuses, outros agradecendo a Deus, e eu fiquei lá, falei: Senhor, o Senhor me prometeu, Pai, mas o Senhor queria ver até onde a minha fé ia. Porque às vezes é fácil você crer quando tá fácil, né? Seria tão fácil eu ter ido lá na prefeitura e no primeiro sorteio ter pegado, seria uma bênção, seria tudo bem. Mas o Senhor estava querendo provar o quê? A minha fé. E nisso, todo mundo foi embora, e eu não conseguia sair da prefeitura porque uma voz falava comigo: eu vou te dar a tua casa hoje. Eu falava: Deus, eu acho que eu tô louca, eu devo estar tão desesperada por causa de uma casa, que eu acho que eu devo estar louca, Senhor, porque não tem mais casa. Da onde o Senhor vai tirar uma casa para me dar, Senhor?
E eu sei, amados, que deu 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Logo seria 5 horas, eu teria que buscar minhas crianças na creche. E eu lá, sentada, eu não conseguia sair do lugar. Eu estava sentada porque eu estava crendo numa palavra que o Senhor tinha falado comigo. E quando chegou lá para 4h30 da tarde, o presidente de Belo Horizonte, o presidente das casas, né, da Caixa Econômica, ele passou por mim e falou: moça, o que a senhora está fazendo aqui? Eu falei assim: eu estou esperando a minha casa. Ele falou: dona, mas a senhora não viu que já teve o sorteio, que não tem mais casa? Eu falei: mas o Senhor me prometeu que eu ia sair daqui com uma casa. E ele olhou para mim e saiu dando risada e falou: a senhora é evangélica? Eu falei: eu sou. E aí, amados, a partir daquele momento que aquele senhor presidente das casas populares de Belo Horizonte falou comigo, ele perdeu a paz. Ele começou a andar para lá, para cá, para lá, para cá, e toda hora olhando para mim. Quando estava quase chegando às 5 horas da tarde, e eu sentada lá, eu não tinha tomado café, não tinha almoçado, só tomava água lá da prefeitura. E aí ele chegou em mim e falou assim: olha, dona, eu entrei lá para conversar com o prefeito e tem uma casa que é de um funcionário aqui da prefeitura que já tem casa, e eu não posso aceitar que uma pessoa que já tem casa pegue uma casa. Então, eu falei, quando ele falou aquilo, eu falei: moça, então dá a casa para mim. Ele falou: não, senhora, não é assim que funciona. A senhora vai concorrer de novo, nós vamos chamar mais 9 pessoas na sua casa, nas casas, né, para poder concorrer. Mas mesmo assim eu fiquei feliz, porque eu sabia que eu tinha mais uma oportunidade, amados. E nisso eu falei: dá tempo de eu ir lá buscar meus filhos na creche? Ele falou: dá, até buscar as 9 pessoas dá tempo. E aí, amados, aí ele foi lá, os vereadores foram lá, buscaram as pessoas, eu peguei minhas crianças na creche, e na hora do sorteio ele falou a mesma coisa: olha, aqui tá o número de 1 a 10. E o papelzinho que sair, seja lá qualquer número, se sair escrito casa, é da pessoa. E ele estava muito nervoso, ele falou: e a pessoa que conseguiu entrar aqui, o resto vão embora, porque não tem mais casa. Ele falou bem bravo. E aí, amados, eu entrei dentro do banheiro com os meus filhos e fiz uma oração. Falei: Senhor, eu me emociono porque foi tão lindo. Falei: Senhor, se eu não mereço essa casa, mas o Senhor me prometeu, dá pelos meus filhos, Senhor. E saí do banheiro. Aí eu saí do banheiro, estava todo mundo lá e foi o sorteio. Amados, quando eu pego o papelzinho e eu abro o papelzinho, amado, o papelzinho estava em branco. E tinha uma senhora que ela era macumbeira. Até hoje ela é aqui em Ouro Fino, ela ainda está viva. E ela era macumbeira e ela pegou aquele papel escrito casa e ela pulava de alegria. E eu com aquele papel vazio, quando eu virei as costas, eu dei as costas para a prefeitura, eu falei: ai, Senhor, eu vou embora. Quando eu falei isso, o Espírito Santo falou assim: não vai, a casa é sua. E eu olhei para o céu e falei: Senhor, eu acho que eu tô louca. Como assim a casa é minha, Senhor? Quando eu tô falando isso com o Espírito Santo em pensamento, o presidente de Belo Horizonte tira da mão daquela mulher o papel dela e fala assim: moça, onde a senhora vai? A casa é da senhora. Do mesmo jeito que o Espírito Santo falou comigo. E quando ele falou isso, aquela senhora ficou muito brava. Como assim? Ele mudou o jogo na última hora, amado. Não era aquilo que ele tinha falado. Ele pegou o papel da mulher e falou assim: olha, aqui é o número 7. E o número 7 tá escrito aqui na lista o nome do marido dessa senhora. Ele mudou a regra do jogo na última hora, porque o Senhor queria ver a minha fé ali até o último momento. E ele falou para mim: olha, agora a senhora chama teu esposo para nós vermos a documentação, tudo. E parabéns, que a casa da senhora. Amados, como Deus é fiel, como ele diz aqui na palavra dele, ele é fiel e ele cumpre com a palavra dele. Ele não é homem nem filho do homem que minta. Então, se Deus te prometeu uma coisa, pode crer.
Está de pé o que Deus prometeu. Está de pé. Creia no Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a alegria minha foi muito grande. Eu cheguei na casa da minha patroa e eu falei para ela que Deus tinha dado a casa para mim. E ela não teve como, ela teve que engolir as palavras que falou para mim. E ela teve que saber que eu era filha de um Deus vivo, que quando promete, Ele cumpre. Aleluia! Amado, se você tem uma causa difícil, que o Senhor prometeu, eu vou orar por você agora. E creia com essa fé inabalável, porque só essa fé pode romper o espiritual e te dar a tua vitória. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quem estiver ouvindo, Senhor, este vídeo, Pai, e, Senhor, estiver precisando, Senhor, de uma bênção do Senhor, Pai, que o Senhor possa ouvir, Deus. E se tiver alguém aqui onde há uma promessa, Senhor, que o Senhor possa cumprir, Pai, a promessa na vida dessa pessoa, porque o Senhor não se esqueceu. O Senhor é um Deus que não falha. O Senhor é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai. E que essa pessoa, Senhor, possa saber que existe um Deus, Pai, que cumpre com a sua palavra. Amados, divulgue esse vídeo, passa para outras pessoas, para quantas pessoas você quiser. Eu não estou pedindo para dar like nem joinha para mim, não. É para a glória do Senhor. É para Ele. Porque muitas pessoas talvez já estejam desacreditado que Deus faz os milagres aqui na terra, porque esse foi um grande milagre. E ainda tem mais, mas eu vou contando aos poucos. Beijo a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Terapia. Porque se você tem a sua pia como uma terapia, Deus fala com você.